Oi, pessoal. Então aqui vamos a um teorema que diz alguma coisa para a gente sobre a cara da árvore obtida pela busca em largura, né? Então, lembrando, né, que no vídeo anterior a gente viu uma execução, né, do algoritmo de busca em largura e no final a busca em largura obtém uma árvore de busca. Tá? Na verdade, ele obtém uma floresta de busca, né? Aqui o grafo que a gente executou no exemplo anterior era um grafo conexo, então o algoritmo retorna uma árvore geradora do grafo original. Uma árvore direcionada, né? Uma arborescência geradora do grafo original, G. Mas se o grafo fosse não conexo, o que o algoritmo de busca faz é me retornar uma árvore para cada componente, né? Ele iterativamente chama a busca em cada componente e me retorna uma árvore geradora para cada componente. Então, na verdade, o que o algoritmo obtém, né, como resultado é uma floresta geradora. Tá? Então, o teorema aqui está enunciado dessa maneira mais geral. Seja F uma floresta direcionada, lembrando que a árvore de busca é uma árvore direcionada, né? Uma floresta direcionada resultante da busca em largura sobre um grafo G, né? Então, agora vem a propriedade que o teorema está contando para a gente, que é verdade sobre árvores de buscas, florestas de busca de buscas em largura. Então, toda aresta fora de F, ou seja, a aresta do grafo original G, mas que não está na árvore de busca, tá? Toda aresta fora de G é cruzada em relação a F. Tá, o que é uma aresta cruzada, né? Então faz tempo que a gente viu arborescências aqui, talvez a gente não lembra o que é. Vou relembrar com vocês mostrando o exemplo aqui da execução, né, do algoritmo de busca em largura. Então aqui é o final da execução, né? Aqui é o caso em que o grafo é conexo, então a minha floresta é uma árvore. Tá? Tudo que está em azul aqui é a árvore direcionada, obtida pela busca em largura. É a árvore de busca. A gente chama normalmente essa árvore de árvore de busca. Então, a minha floresta aqui é uma árvore, mas de maneira mais geral a gente tem que ter em mente que isso aqui pode ser uma floresta, né? E veja o seguinte, né? Numa árvore direcionada, ou melhor, numa arborescência, né? Que foi assim que a gente definiu árvores direcionadas, né? Uma arborescência, como essa aqui, em azul, eu tenho pares de vértices que têm uma relação de ancestralidade com o outro. Para alguns pares de vértices isso acontece. Por exemplo, o A e o D. Né? O A é ancestral do D. Porque eu tenho um caminho direcionado saindo do A e chegando no D. Por outro lado, eu digo que o D é descendente do A, por exemplo. Né? Eu posso dizer que o H é ancestral do I, né? Porque tem um caminho direcionado que sai do H e vai para o I. Por outro lado, para alguns pares de vértices, né, como por exemplo G e D, né? O G não é ancestral do D, nem o D é ancestral do G. Né? Eu não consigo sair do G e chegar no D, nem sair do D e chegar no G usando as arestas da árvore, né, da arborescência, na direção da aresta. Né? Então nenhum é descendente do outro, nem outro é descendente do um na arborescência azul aqui. Né? Por quê? Porque eles estão em ramos diferentes da árvore. Né? Para me chegar no D, eu vou por saio do A aqui e vou por esse ramo aqui. Né? E para chegar no G, eu venho por esse ramo aqui. Né? Então tem pares de vértices que não existe essa relação de ancestralidade. Né? Outro par de vértices que nenhum é ancestral do outro, nem o outro é ancestral do um, é o H e o B. Né? O B não é ancestral do H, nem o H é ancestral do B. Né? Novamente porque os dois estão em ramos diferentes da árvore, da arborescência aqui, né? Da árvore de busca. E o que o teorema está contando para a gente, se a gente voltar aqui no teorema, né, é o seguinte: toda aresta fora de F, e portanto em G, né, é cruzada em relação a F. Tá? Então, ele está me dizendo assim, toda aresta bege aqui é uma aresta cruzada. Tá? E o que é uma aresta cruzada? Então, vamos lembrar agora o que é uma aresta cruzada em relação a uma arborescência. Tá? Se vocês voltarem lá na aula sobre arborescências, né? Se você tem uma arborescência em um grafo, uma arborescência geradora de um grafo G, né? O meu grafo G é o grafo todo original aqui, a arborescência geradora é a arborescência azul aqui. Uma aresta de G, no caso, e que não está na arborescência aqui, no caso bege, eu digo que ela é cruzada se ela conecta dois vértices que um não é ancestral do outro, nem o outro é ancestral do um. Né? Isso é uma aresta cruzada. Vamos olhar aqui a aresta bege aqui, BH. Né? É verdade, essa aresta aqui é uma aresta cruzada. Nem o B é ancestral do H, nem o H é ancestral do B. Vamos olhar essa outra aresta cruzada aqui, IG.
nem o I ancestral do G, nem o G ancestral do I, né, na arborescência aqui. Mesma coisa com I e C, nem o C está no ramo da arborescência saindo de A e o I está em outro ramo. Né? Mesma coisa para o G e F, né? O F está num ramo da arborescência aqui, né, que saiu do A e chegou em F por cima, e o G está no outro ramo, que veio de A para H e G. E assim por diante. Né? Pode olhar todas as arestas beges aí, todas as arestas que estão em bege, aconteceu isso. Elas são arestas cruzadas. Elas estão conectando pares de vértices que um não é ancestral do outro, nem o outro é ancestral do um. Isso é uma propriedade de busca em largura. Tá? Árvores obtidas por busca em largura têm essa propriedade. É isso que o teorema está contando aqui. Voltando para o teorema, né? Se F é uma floresta direcionada, novamente, o teorema aqui é mais geral, né? Estou considerando o caso que o grafo G não é conexo também. Se G é uma floresta direcionada, resultante de uma busca em largura sobre um grafo G, então toda aresta de F é cruzada em relação a... Toda aresta fora de F é cruzada em relação a F. Né? Voltando no desenho aqui, é claro que é o exemplo de uma execução, mas isso é verdade para qualquer execução de um grafo, de uma busca em largura em um grafo, né? Isso acaba sendo verdade. E, assim, se a busca não fosse em largura, isso não necessariamente é verdade. Tá? Poderia acontecer de eu rodar uma busca que não é em largura e acontecer isso, de ser verdade, que toda aresta que está no grafo G, que não está na arborescência, ou na floresta, ou na gerador, ela é cruzada? Poderia acontecer, mas seria por acaso. Tá? Poderia ser o caso de eu rodar uma busca que não é em largura e as arestas de G que não estão na árvore terem essa propriedade, mas seria por acaso. Tá? Agora, no caso da busca em largura, isso é garantido. Né? Só para ver um exemplo aqui de uma árvore que não teria essa propriedade, né? Digamos que eu rodei uma busca em largura, uma busca no grafo que não é em largura, tá? E a árvore de busca colocou essa aresta aqui, IG, né, no grafo. Tá? Eu estou fazendo em vermelho aqui, mas é uma aresta da árvore, tá? Então seria uma aresta azul aqui, se eu quisesse usar a cor certa aqui. Tá? E não colocou a aresta HG. Então, essa aqui seria uma aresta bege, essa aresta HG aqui, eu estou fazendo em vermelho também, mas seria uma aresta bege. Tá? Então, a árvore de busca tem aresta IG, mas não tem aresta HG. Né? Eu rodei uma busca, eu não sei se eu falei largura, mas uma busca que não é em largura, tá? E eu obtive essa árvore. Tá? Observe que essa aresta aqui, GH, não seria cruzada, né? Porque ela conecta um vértice H que é ancestral de G. Conecta dois vértices que um é ancestral do outro. Né? O grafo G aqui ele não é um grafo direcionado. Né? A arborescência é direcionada, mas o grafo G não é direcionado. Né? Se o grafo G fosse direcionado, e a gente pode rodar buscas em largura em grafos direcionados também. Né? Por enquanto eu não falei disso, mas isso pode acontecer também. E digamos que o grafo fosse direcionado e a aresta essa aresta GH aqui tivesse direção de G para H. Tá? Observe, seria uma aresta que não é da árvore, ela teria que estar em bege, está em vermelho aqui, né? Mas ela é uma aresta que não é da árvore, mas ela é direcionada do grafo, porque o grafo original, digamos que ele fosse direcionado. Isso aqui seria uma aresta de retorno, né? Lembrando os nomes lá das arestas que estão no grafo e que não estão na arborescência geradora. Tem as arestas de retorno, aresta de avanço, né? Se fosse o contrário, né? Se a aresta fosse de G para H, aresta que não está na arborescência, mas está no grafo. Né? Aresta de avanço, né? De retorno que a gente viu antes, né? Ou cruzado. Né? Se fosse uma aresta direcionada que conecta dois vértices que não têm relação de ancestralidade. Tá? Aqui, como o grafo G não é direcionado, né? Então não faz sentido falar em aresta de avanço e retorno, né? Mas faz sentido falar de arestas que não são cruzadas. Né? E essa aresta aqui não é cruzada. Né? Mas no caso de uma busca em largura, sempre que toda aresta que não está na árvore é uma aresta cruzada em relação à árvore. Agora aqui mais um teorema que me diz alguma coisa sobre as arborescências, né, obtidas por buscas em largura. E dessa vez esse teorema vai me contar algo sobre a distância de pares de vértices nesse grafo. Tá? Então vamos lá. Seja T a arborescência resultante de uma busca em largura a partir de um vértice R e um grafo conexo G. Tá? Então agora vamos dizer que o grafo é conexo. Tá? Então eu tenho um grafo conexo G, um grafo não direcionado, né?
eu faço a busca em largura a partir de um certo vértice R. Aí eu obtenho uma arborescência, né, geradora desse grafo, né? O seguinte é verdade. A distância na árvore, na arborescência, né, da raiz até o vértice, é precisamente a distância da raiz, né, até o vértice V, né, no grafo original. Tá? Então, isso para todo o vértice V. Vamos olhar no desenho aqui, o que eu estou querendo dizer com isso. Aqui, novamente, é o final da execução do algoritmo de busca em largura, né? Por exemplo, vamos pegar o vértice C aqui. Ele tá, na arborescência, ele está a distância 2 de A. Então, eu saio de A, vou para B, de B para C. Ele está a distância 2. Né? O que o teorema está falando é que no grafo, né, agora esquecendo a árvore aqui, olhando o grafo original, a distância é 2 também. Né? Não existe, né, no caso aqui não tem um caminho de tamanho 1. Né? Ou C não está mais longe. Não tem, assim, o menor, ou não é verdade que o menor caminho até C tem tamanho 3. O fato de que não é verdade que o menor caminho de A até C é 3, vem do fato que se a arborescência me dá um caminho de tamanho 2, tem um caminho de pelo menos tamanho 2. O ponto é que não tem um caminho menor no grafo, né, de A a C do que o dado pela arborescência. Tá? Por exemplo, aqui a distância de A a E na arborescência é 1, 2, 3, 4. Se na arborescência a distância é 4, é porque no grafo é 4. Tá? Observe que isso é uma propriedade de busca em largura. Tá? Não é uma propriedade de árvores de busca em geral. Tá? A busca em largura me faz isso. Né? Ela faz com que o caminho na árvore seja um caminho mínimo no grafo. Né? Então aqui a distância na arborescência de A para E é 1, 2, 3, 4. Então não existe um caminho de tamanho 3 no grafo. Por quê? Porque senão esse caminho, se existisse um caminho de tamanho 3, a busca em largura ia chegar por esse caminho. Porque a busca em largura sempre tenta procurar os vértices que estão mais perto antes. Por isso que ela me dá ela coloca na árvore antes vértices mais perto. Né? Então essa árvore acaba sendo uma árvore de caminhos mínimos. Tá? Então esse é o enunciado desse teorema aqui sobre distâncias e arborescências obtidas por buscas em largura. Tá? E o exercício está como, a demonstração está como exercício. Corolário 54 aqui. Né? Se TR é uma árvore enraizada, resultando de uma busca em largura no grafo G, conexo, né? No grafo conexo G, então RTV, lembrando que isso aqui é a notação para o caminho na árvore, um caminho saindo da raiz e chegando num vértice V qualquer. Então RTV é um caminho mínimo em G, né, para todo vértice V do grafo, que é consequência direta do teorema anterior. Né? Se a distância na árvore é exatamente a distância do grafo, então o caminho ali na árvore é um caminho mínimo do grafo.